agora sobre esse estudo, né? Um estudo agroalimentar coordenado pela Embrapa, que pretende integrar e dar visibilidade a comunidades rurais do semiárido nordestino. O projeto Paisagens Alimentares valoriza saberes e sabores em rotas de turismo sustentável. Quem conta pra gente é o analista de inovação da Embrapa Alimentos e Territórios, o Aloysio Goulart. Essa iniciativa foi, de fato, uma experiência belíssima, uma experiência inédita na Embrapa como um todo, uma empresa que é conhecida por gerar tecnologias como variedades, né, de genética animal e vegetal, sistemas de produção, e de repente trazemos aí um projeto um pouco diferente, né? Um projeto que conecta o campo com o consumidor urbano a partir do turismo de base comunitária. A agricultura, para além da produção de alimentos, ela também tem a sua função paisagística e ambiental. Portanto, nós trouxemos essa possibilidade de aproximar o turismo de base comunitária dessas comunidades em 3 estados, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, para que a gente pudesse, então, contar um pouco da história da formação dos sistemas agroalimentares desses territórios, conectando isso com a cultura alimentar e com as próprias pessoas, né, seus modos de vida, a ruralidade, e também como uma fonte alternativa de renda. O projeto teve como principal, além dos agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. Portanto, nós temos representantes de quilombolas, temos muitos pescadores artesanais representados pelas marisqueiras e os próprios agricultores familiares. Então, cada uma das experiências que nós trabalhamos, né, que são, aliás, são 6 comunidades em 5 territórios, porque 2 comunidades compartilham do mesmo ambiente. Ali nós temos essa diversidade. Procuramos realmente selecionar grupos que trouxessem essas possibilidades diversas para que a gente pudesse, então, apresentar no formato final dos produtos turísticos que foram elaborados de forma participativa com esses grupos. Nós atingimos mais de 500 pessoas diretamente, indiretamente por capacitações, e em cada uma dessas comunidades existe um número naturalmente diferente, né, de público. E, sobretudo, o que é mais importante é a visibilidade que o projeto trouxe para todas essas pessoas, né? Hoje, esses grupos se reconhecem no próprio território, conhecem o valor que o seu trabalho realmente tem, e isso trouxe, acima de tudo, motivação e o senso de pertencimento. Então, para nós da Embrapa, esse talvez seja um dos grandes resultados, né? Muito difícil de mensurar, mas muito claro de se ver com as falas das próprias pessoas. E olha só, gente, as tensões entre Brasil e Estados Unidos podem impactar os planos do governo federal de lançar na COP30 um fundo internacional voltado ao financiamento da preservação das florestas tropicais. O mecanismo foi apresentado na última COP em Dubai e está em fase de estruturação com o Banco Mundial como possível operador. Por isso, nós vamos entender agora as perspectivas desse projeto com o Leonardo Sobral, que é diretor de florestas do Imaflora e já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Leonardo. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, fala pra gente então sobre esse projeto, né? Em que pé que tá? Vocês estavam fazendo já uma pesquisa durante esse tempo? Sim, o Imaflora tem acompanhado o desenvolvimento desse fundo, que foi apresentado a primeira ideia, né, o conceito na COP de Dubai, e a intenção é um fundo super inovador, porque pela primeira vez está sendo criado um fundo global para a conservação das florestas tropicais do mundo. Então, são mais de 70 países com florestas tropicais no mundo. O Brasil é um deles, né, com uma grande cobertura florestal que temos, Amazônia, Mata Atlântica, por exemplo. E a ideia é que esse fundo, então, traga recurso para a conservação e para a manutenção dessa floresta em pé. Essa é a ideia. E que o recurso chegue na ponta, chegue para comunidades tradicionais, povos indígenas e também proprietários rurais. Agora, Leonardo, a ausência americana anunciada atrapalha um pouco essa expectativa de mais financiamentos? Porque parece que os Estados Unidos não estão dando muita bola para isso, né? Olha, o esforço do governo brasileiro agora é realmente dialogar com todos os países que
que tem potencial de colocar recurso no fundo, lembrando que é um fundo de investimento, e também o diálogo com os países detentores de florestas tropicais. A gente está num momento muito importante agora. Vários países já demonstraram interesse em aderir ao fundo, tanto países investidores como países detentores de florestas tropicais, e a COP30 vai ser o marco, porque é o momento que vai apresentar, né, para a sociedade até como um todo a ideia, e os países vão poder firmar esses compromissos. E sem dúvida, né, em se tratando dos Estados Unidos, uma grande potência aí mundial, pode ter um impacto sim essa não entrada dos Estados Unidos. Mas lembrando que outros países, até países que não são tradicionais em investimentos climáticos, têm gostado da ideia e têm sinalizado positivamente. O que a gente percebe também é que logo no começo o presidente Lula teve numa cúpula da Amazônia com os países aqui que tem floresta, né, do lado, e a gente vê que não há também muita unanimidade, né? Assim, a Bolívia tem um ponto, Colômbia tem outro. Você acha que a COP pode juntar algumas coisas? Porque tem gente que quer explorar madeira, tem gente que quer explorar coca, tem gente que quer explorar minérios. Então, a gente tem uma diversidade enorme de interesses que às vezes não batem com aquilo que a gente pensa. De que forma que você acha que essas diferenças podem ser colocadas na mesa de forma a beneficiar, por exemplo, o extrativista, aquele que também vive também da mineração, de uma mineração legalizada, porque a gente olha muito a floresta, embaixo tem um punhado de gente pobre vivendo embaixo, né? Então, como é que a gente faz para resolver essas coisas? Olha, é uma pergunta muito boa essa, porque a gente está falando de um fundo global, então ele tem que servir para todas as florestas tropicais do mundo, e como você falou, tem uma diversidade enorme, não só na Amazônia brasileira, né, na floresta tropical brasileira, mas também em outras regiões, Bolívia, Peru, Colômbia, África, né, Indonésia, então a gente está falando de diversas regiões. Qual tem sido o caminho que o governo brasileiro tem escolhido, junto com os técnicos que têm apoiado aí o desenvolvimento do fundo? É que ele seja o mais simples possível, tanto na perspectiva dos critérios de entrada para o fundo, mas também como que vai ser feito o monitoramento dessa cobertura florestal. E aí é importante lembrar que esse é um fundo que paga pela performance do país, ou seja, hectares de floresta em pé, hectares de floresta conservada. Então, se o país ele conseguiu manter a sua cobertura florestal, é feito toda uma medida e tem vários requisitos para isso, ele vai ser remunerado por aquela área de floresta em pé. Então, esse princípio, vamos dizer, da simplicidade e da transparência, ele pode ajudar a lidar com todas essas questões complexas que você colocou. Então, por exemplo, o manejo florestal sustentável para a extração de madeira, ele é possível. Por quê? Porque não derruba a floresta, né? Mantém a floresta em pé. Então, alguns elementos assim vão ser ainda detalhados, né? Mas é o que a gente tem percebido nos documentos de desenvolvimento aí do fundo. Leonardo, e quais os próximos passos agora? Olha, o governo brasileiro lançou, né, todo o comitê ali que tem desenvolvido o fundo, lançou uma nova nota técnica na semana passada, no final de semana passada. Essa nota agora, né, vai ser ainda mais trabalhada para que durante a COP seja de fato apresentado o fundo. E aí a gente espera, claro, que países, investidores já apresentem, né, suas adesões, inclusive com aporte de valores, né? Essa é a expectativa da sociedade civil. E também planos, né? Porque assim, às vezes os países anunciam investimentos, tudo mais, mas a gente fica sem aqueles planos de aplicação, de metas, né? Que aí a gente nunca sabe qual é a meta que vai ser alcançada, né? Daqui 6 meses. Aí vem COP, aí vem mais cobrança, mais cobrança. Então é importante ter compromissos assumidos, metas e cobranças, né? Tem que cobrar, né? Essas ações. Exato. Exato, acho que aí é um ponto fundamental, né? O Imaflora, como uma organização não governamental, mas da sociedade civil, a gente tem colocado um pouco essa perspectiva. É importante todas as organizações da sociedade civil acompanharem e o setor privado também acompanhar esse desenvolvimento,
criticar, analisar, porque a gente precisa cobrar, né, para que efetivamente esse recurso chegue na ponta e as florestas sejam conservadas. Leonardo, obrigado pela sua participação aqui. Uma boa semana e tomara que a gente consiga ter cada vez mais gente colaborando, né, querendo investir na preservação. Afinal de contas, o mundo inteiro precisa de estar sensibilizado para a importância das florestas e a gente tem bastante aqui no Brasil e o agro brasileiro a gente aqui rico, sempre né? defende nosso compromisso com a agricultura sustentável de baixo carbono. Obrigado, tá? Obrigada, Leonardo. Obrigado, boa semana. Tchau, tchau. Pra gente.